na superfície da terra, nas profundezas do mar e nos ares. Se formos até mesmo abaixo de nossos pés, ou nas profundidades mais abissais, até ali encontraremos vida, em suas mais surpreendentes cores, formas, tamanhos e com os aspectos mais curiosos. Por todos os continentes, há uma incrível profusão de seres viventes. E é esta biosfera que compõe a maior riqueza deste planeta que chamamos de Terra, mas que pela vida se distingue. A biodiversidade aqui é extraordinária. Mas como tão grande variedade passou a existir? De organismos unicelulares quase invisíveis como as algas azuis, que embora de tamanho microscópico, juntas são responsáveis por mais de 50% do oxigênio de nosso planeta. Do contraste com a baleia azul, que com 30 metros de comprimento e 120 toneladas, reina absoluta nos mares, considerada o maior animal do mundo. Do baobá africano, que sustenta em si todo um ecossistema. A vida é como uma galeria da criatividade, quase infinita, que maravilha em cada olhar. One of the things I like to do is watch birds. I'm a birder. I'm not a great birder, but I enjoy it. Looking at different birds, and I've noticed in different parts of the world there are different kinds of birds. And where I grew up, of course, pretty soon you get used to you kind of know what kind of birds there are around. And you might see one that's a little different, but you know maybe it's a warbler, for example, and so you just look and try to find out which one it is. I go to another place and look at those birds, and they don't look like anything I ever saw before. They're obviously birds, and have to look up. And I realized, you know, there's a lot of diversity, lots of different kinds of birds. And you could say the same thing with plants. You look at the flowers, and they're beautiful, and you go to other places, and there's other kinds, and pretty soon you become aware that the world is really full of biodiversity. There's a lot of diversity out there. Thousands of different kinds of birds, thousands of different kinds of mammals, fish, snakes, lizards, frogs, whatever it is. Lots of different kinds. A natureza realmente ela é tremendamente diversificada. Eu diria que ela é muito mais do que a gente imagina, porque, veja bem, cada uma das espécies que compõem os vegetais, animais, todos os seres vivos, cada espécie ela tem as suas características, mas não há nenhum ser da mesma espécie do ser humano que seja igual ao outro. Todos são diferentes, inclusive os gêmeos. Então vejam que característica impressionante de diversificação. A diversificação é monumental. There's all this diversity. It's beautiful, it's fascinating, it's varied, different colors, different patterns, different shapes, different forms, different... When you look at the functionality of the different creatures, different plants and animals, you see they are very well, should I say, designed. They're put together very well. They have complex parts, and they interact with their environment in ways that are really remarkable. And you say, how'd that happen? And one of the interesting questions that a biologist wants to know is,
how do we get different sorts of things? And we look dogs, for a common, well, familiar example, and we notice that when we breed dogs, we can select for small ones and big ones. We can select for long-legged ones and short-legged ones. We can select for curly hair and straight hair and lots of different things. And you say, I wonder, if you did that long enough, could you change a dog into, or could you change, say some dog, could the dog have come from some ancestor and maybe one lineage became dogs and another lineage became something else? Well, you could say cats, for example, just a common contrast. And you think, what would it take to modify a particular kind of organism so that it developed over time into a different sort of organism? And could it happen by chance? Or does it require some kind of intelligent input? And when you look at the science, you might ask scientists that question. You say, scientists, you've studied this, what have you found? And scientists can say, well, you can watch. I'll show you that you can get varieties. And so you say to the scientist, well, okay, show me how you can start from one particular kind of organism and from their descendants produce dogs and cats. Well, we can't do that. Why not? Well, it takes too long. Well, can you do, can you get, how far can you get on it? Well, as a matter of fact, we can't start. We can't do anything with it. Well, then why are you teaching us that this happened? Well, we don't know any other way to do it. It must have happened by chance. Well, you've got to have a lot of faith for that. E é interessante a gente analisar assim exemplos reais na natureza, né, desse tipo de diversificação. Você encontra, por exemplo, os cães, né? As raças são diversas, mas você tem o mesmo tipo de classificação, canes familiares, né? Você tem cães minúsculos, cabem numa bolsa, né? E você tem cães enormes, né? Mas todos são cães. Você encontra o mesmo fenômeno nos gatos, inclusive na espécie humana. Nós temos uma raça humana, mas temos caucasianos, temos negroides, temos asiáticos, né? Com suas diferenças morfológicas, de cor e tudo mais. Todos seres humanos. Ao longo de muito tempo, a gente pôde observar então essa diversificação toda e, no entanto, não houve acréscimo de um novo plano corporal, de um novo órgão funcional, né? Ou uma modificação em escala macro ou mega. Um exemplo dessa diversificação é a couve silvestre. Durante séculos, o cultivo, através da seleção artificial guiada por seres humanos, acentuou as folhas até gerar a couve verde. Por outro lado, foi acentuando as flores que deu origem, acredite, ao brócolis e ao couve-flor. Selecionando apenas brotos cultivados cada vez maiores, resultou no repolho. Se você olhar essas variedades tão distintas, parece incrível pensar que são todas couve. Mas o fato é que as espécies em si já têm grande capacidade genética para produzir novas variedades. A evolução neste nível de seleção é fato, como alteração de cor em mariposas favorecendo a sobrevivência. Mas o que ocorre é a manifestação de um gene já ali presente, ou, em outros casos, perda de informação, mas não um aumento de complexidade. A questão é que a diversificação de espécies, tanto no ambiente natural como na agricultura ou nas mãos de criadores de animais, é observável empiricamente apenas dentro de cada tipo básico. Ou seja, mesmo em laboratório, nunca houve comprovação de que a seleção é capaz de produzir diferentes órgãos ou criar novos gêneros de seres vivos. Como justificar, então, a origem de tão notável diferença entre filos e espécies como uma orquídea e um leão?
if you want to make things worse, what about a single cell and we want to make redwood trees out of it, or apple trees, and another lineage would become giraffes, and another lineage would become sea urchins. Well, Darwin's answer was the ones that didn't work didn't survive. You're not looking at them. You're only looking at the ones that survived. And I say, that's an explanation of how they started? That's only an explanation of how the ones that didn't, why we don't see things that don't work. It's not an explanation at all of how this got here. How did it get here in the first place? Well, random mutations. Well, there are random mutations, admittedly, but I don't see that happening. I don't see random mutations gradually increasing the complexity, building new structures, and producing new kinds of organisms. Well, what's the alternative then? What do you think? Os seres vivos foram dotados de grande poder de adaptação através de diferentes manifestações genéticas, observadas apenas entre os tipos básicos de seres vivos. Mas, e as mutações? Poderiam originar novas e mais complexas espécies? Ao longo de 100 anos, têm sido feitas pesquisas com as moscas das frutas, que são também conhecidas como drosófilas, ou Drosophila melanogaster. E o interessante é que os cientistas escolheram a mosquinha porque ela se reproduz muito rapidamente e eles conseguem introduzir mutações nelas a fim de observar como que ao longo das linhagens, né, essas mutações afetam essas mosquinhas. Esperavam, naturalmente, que por meio dessas mutações, quem sabe pudessem observar o surgimento de um novo plano corporal ou de algum novo órgão funcional que favorecesse a mosca. O que aconteceu foi que eles obtiveram moscas com asas retorcidas, moscas sem asas, com órgãos deslocados, e nenhuma dessas mutações favoreceu realmente a mosquinha, né? No mínimo, manteve o patrimônio genético ou fez com que se perdesse, né? Foram mutações deletérias. Então se observa ali realmente algum tipo de microevolução, digamos assim, ou diversificação de baixo nível, só que frequentemente envolvendo perda, envolvendo piora de desempenho nas funções que antes eram bastante eficientes, né? E que favoreciam, na verdade, a mosquinha. Mutações favoráveis certamente ocorrem, mas a maioria é recessiva. Em escala maior, as mutações cientificamente estudadas são mais degenerativas do que progressivas. Ou seja, em habitats naturais, tornaria os organismos menos aptos na sobrevivência. O respeitado zoólogo francês Pierre-Paul Grasset, Dr. honoris causa de universidades como de Madrid, Barcelona, Bruxelas e da USP de São Paulo, afirmou: não importa quão numerosas elas possam ser, as mutações não produzem nenhum tipo de evolução. As bactérias são um exemplo interessante também de diversificação de baixo nível, porque ao longo do tempo, né, sendo submetidas aos antibióticos, algumas delas adquirem resistência a esses antibióticos. Isso é usado como argumento para justificar a evolução, só que, na verdade, não procede muito, porque não houve nenhum ganho de informação para que elas pudessem adquirir essa resistência. O que houve foi modificação, limitada, por isso alguns chamam de micro, né? E manutenção da informação ou alteração dessa informação, e às vezes até perda. Há perdas que até favorecem, né, os organismos, mas não podem ser consideradas como evolução no sentido de favorecer assim, o surgimento de um novo órgão, de um novo plano corporal, enfim. Um exemplo bem interessante disso são moscas que foram observadas em ilhas do Pacífico que não têm asas e vivem muito bem, obrigado. O que aconteceu? Os pesquisadores foram ao local para investigar isso aí e perceberam que ali naquela região passam muitos furacões. Sempre que vinha um vendaval desses, as moscas que conseguiam voar tentavam fugir voando e eram varridas para o oceano e morriam. As moscas que passaram por mutações deletérias, que tinham essa deformidade, não tinham asas ou tinham asas retorcidas, não conseguiam voar, o que restava a elas? Se esconder em algum lugar, né? E se escondiam, sobreviviam, e com o tempo elas foram se multiplicando, essas que tinham essa mutação deletéria, e a população de moscas sem asas cresceu ali. Mas essa evolução envolveu perda, e neste caso específico, e em alguns outros, a perda favoreceu a sobrevivência. No reino vegetal já foram constatadas mais de 400 mutações no milho, e mesmo com toda a pesquisa genética, continuam sendo, até hoje, milho.
E a microevolução observada na natureza pode modificar ou otimizar uma estrutura já existente. Se nós observarmos as plantas, né, as flores, as pétalas das flores, a delicadeza, né, dos tecidos, e compararmos, por exemplo, com folhas e folhas de ambientes diferentes, por exemplo, ambientes mais úmidos têm folhas mais tenras, mais delicadas, ambientes mais secos, mais que nós chamamos de xéricos, as folhas são mais duras, mais rígidas. Isso tudo tem a ver com o ambiente onde a planta vive e a adaptação ecológica que essa planta tem ao ambiente onde ela vive. Então, às vezes, uma mesma planta, uma mesma espécie, quando ela é cultivada na sombra ou no sol, ela tem uma arquitetura e o tipo de folha completamente diferente. A mesma espécie. Então, no sol, ela vai ter folhas menores, mais espessas, e na sombra, folhas maiores e mais finas. Isso tudo tem a ver com a captação de luz, né, a quantidade de luz a que ela está exposta para fazer a fotossíntese, e está também com a questão da transpiração, porque no sol vai transpirar mais do que na sombra, porque ela mais calor, e também com ela estar mais adaptada àquele ambiente mais hostil. Então ela precisa ter uma folha mais rígida num ambiente mais seco e mais fina, ela pode ter uma folha mais tenra e mais fina num ambiente mais úmido, né? Porque ela tem essa capacidade, essa plasticidade de se desenvolver diferentemente de acordo com o local onde ela está. How this world and how the organisms in here seem to have been designed with purpose in mind. That these things, their interaction is very, very important. It's not a random chance that these guys came to interact that way. It's not a random chance that we have millions and millions and millions of bacteria living in our gut. Nasty to think about, but they actually outnumber us. There's more bacteria in our intestines than there are human cells in our whole body. But they're small, so they don't outweigh us, but there's certainly more numbers of them. It's not a mistake that they came to be there. They're actually part of how we get nutrients. They help us protect us from infection and things like that. So from my perspective, as I see all of the way that organisms interact, I am encouraged to believe that there was someone looking at this planet and designing it for a specific purpose. Nós temos aí trilhões de células que aparentemente são todas iguais cromossomicamente, só que cada célula também é diferente da outra. Então, a riqueza da diversidade realmente não pode ter sido casual. Ela é fruto de um inteligente projeto de altíssima diversificação, mas que permite uma profusão de milhões de formas diferentes de espécies, mas que vive num mundo preparado e adequado para suportar todas essas características e toda essa diversidade. Isso não pode ser por acaso. O pessoal da área de informática sabe muito bem que informação, especialmente informação complexa e específica, não surge do nada. Sempre demanda uma fonte informante, inteligente, para fornecer esses dados, essas informações. Por que quando se estuda a vida, não se chega à mesma conclusão, né? A vida está repleta de informação complexa e específica. E para que essa informação exista, sem dúvida foi necessário que uma fonte informante inteligente tenha fornecido os dados também, né? Quando a gente estuda, por exemplo, as mutações, né, que são muitas vezes usadas como argumento para justificar o ganho de informação, a gente percebe que nunca houve ganho. Houve sempre perdas, ou no mínimo, manutenção desses dados, dessas informações, né? A chamada microevolução observada em vários organismos, como por exemplo as bactérias, né? Ou a diversificação de baixo nível, que é um termo talvez, uma expressão talvez até preferível, né? As bactérias, como eu citei o exemplo aqui, as bactérias, ao longo do tempo adquirem resistência aos antibióticos. E isso é usado como argumento muitas vezes para justificar a evolução, só que elas não se transformam em outra coisa além de bactérias. One of the things that can excite people about
biodiversity, and especially my area, marine biodiversity, is giving people the opportunity to really interact with these incredible habitats. Not everyone is able to be a scuba diver and to be able to dive with sea turtles or to dive with dolphins, to dive with these amazing little invertebrates that are hiding in coral reefs. But I think as our research can be put across to people in a generic way, in a way that helps them to recognize the beauty and the fascination that we have with these kind of habitats, can get people excited about learning more. And if they're willing to learn more, then I think they're willing to begin to link those puzzle pieces together. Questions start arising: where do these organisms come from? What is their purpose? What is their meaning? And when people begin to ask those kinds of questions, I think those are the questions that allow us to address the bigger issues. Not only about biodiversity, not only about critical habitats, not only about the status of organisms, but about why these organisms are important and what do they point to. Do they point to meaninglessness, or do they point to purpose? Do they tell us something about a meaningful creation or a meaningless existence? And I think those are questions that, as people begin to become involved with biodiversity, with recognizing the incredible diversity of organisms around us, that we have opportunities then to address those larger issues of meaning and of purpose. And I think that gives us an introduction to discussing those really big issues of life, where life came from, what does it mean, and what is our purpose in the universe as well. Propósito é o que se vê ao olhar em cada detalhe no estudo da natureza. Presente na biodiversidade da Terra, presente no universo como um todo. Tanto o cosmos como a vida em nosso planeta compõem um sistema integrado e dinâmico, repleto de interações e sincronizada interdependência. Qual a verdadeira origem de interconexões tão inteligentes em sua precisa maestria na profusão de cores, estilo, desígnio, a vida orquestrada em fenótipos tão infinitamente distintos quanto complexos? A teoria monofilética permanece questão aberta. E nem na paleontologia, como veremos na segunda temporada, ao analisar as lacunas no registro fóssil, vemos o que é definitivo. O Dr. Austin Clarke, zoólogo que foi autor de mais de 600 publicações, escritas em 5 idiomas, e que trabalhou no Museu de História Natural dos Estados Unidos até sua aposentadoria, afirmou: "Não temos a menor evidência, quer entre os animais vivos, quer entre os fósseis, da existência de quaisquer tipos intermediários em sequência aos grandes grupos. É razoável se supor, portanto, que tais tipos intermediários jamais existiram." Mais de meio século depois desta declaração, a macroevolução ainda enfrenta o mesmo dilema. Sistemas fisiogenéticos maravilhosamente balanceados nos organismos vivos teriam que mudar juntos, mesmo atravessando eras, para chegar de uma bactéria a um Leonardo da Vinci. Fica a pergunta: como uma matéria sem vida se tornaria ao acaso um organismo celular primitivo vivo e, acidentalmente, um dia chegaria a se tornar sem desígnio algum em você?